Bem, gente, dando início ao estudo do magnetismo, vocês vão perceber que ele é um pouquinho diferente da eletricidade no tocante da ordem que a gente estuda. A gente estuda primeiro os campos magnéticos para depois discutir as forças magnéticas. Vocês perceberam que eletrostática é o contrário? A gente estuda primeiro a força elétrica para depois estudar o campo elétrico, né? Porque essa forma fica mais simples de você entender. Entender por que a gente tem polo norte e polo sul nos ímãs. Entender por que eles estão como nessa disposição, eles vão sofrer uma força de atração. Quem causa isso, como isso ocorre e por quê? Essas discussões elas começam com a compreensão dos campos magnéticos. Primeiro é válido salientar a experiência de Ørsted, ocorrido em 1820. Você está vendo aqui uma foto do laboratório e a bússola. Mas Hilda já tinha bússola? Sim, porque de muito antes, das escolas de navegação, já se sabia da propriedade magnética da Terra. Então, quando você faz uma agulha magnética, ela pode orientar para onde está o norte e onde está o sul geográfico. E a bússola já era utilizada para navegações. Embora isso fosse verdade, o Ørsted construiu no laboratório dele umas baterias, umas baterias químicas, pelas quais ele fazia fluir uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica fluía, o que acontecia? Está aqui o cilindro representando o fio e a bússola nas proximidades do fio. A bússola, como todo ímã natural, ela tem uma ponta de polo norte e uma ponta de polo sul. São as agulhas magnéticas que a gente chama. Quando a corrente fluía pelo fio, a bússola sofria uma deflexão. E essa deflexão era em um sentido. Esse sentido está sendo dado por essa circunferência, que nós vamos discutir direitinho ainda. E, quando desligava, ela voltava a ser orientada pelo campo magnético terrestre. Ao ligar uma corrente e inverter o sentido da corrente, a bússola sofria uma deflexão no sentido contrário à sofrida anteriormente. Atribui-se o sentido de rotação dessa circunferência ao redor do fio, que representa a orientação dos campos magnéticos de forma tangente a essa circunferência. Então, essa experiência, gente, levou à seguinte conclusão: uma corrente elétrica produz um campo magnético. Então, é por isso que não é adequado a gente chamar só de magnetismo, e sim de eletromagnetismo. As correntes, elas surgem de campos elétricos? Sim, mas elas também geram campos magnéticos. E a pergunta, campos magnéticos também são capazes de gerar corrente? Ou seja, o fenômeno tem simetria? É o que nós vamos ver no desenrolar de todo o curso do eletromagnetismo. Como o eletromagnetismo tem um apelo tridimensional, nós temos que nos familiarizarmos com certas condições 3D. Como vamos trabalhar em um plano, existem técnicas para fazer isso, tá? Quando você estiver vendo um vetor entrando no plano, você vai ver essa região aqui da seta, representada por um X. Então, esse é o símbolo de vetor entrando no papel. Quando for o contrário, você estiver vendo o vetor saindo do papel, você vai ver essa pontinha aqui, não é verdade? A gente representa isso dessa maneira, por uma bolinha assim, indicando que é uma seta saindo para a sua visão. Então isso é muito importante, essas duas características do vetor entrando e do vetor saindo do plano do papel. Por que existe o polo norte e o polo sul nos ímãs? Porque quando você estuda lá os elétrons, você sabe que ele tem um sentido de rotação, que a gente chama de spin do elétron, Esse sentido de rotação do elétron é o que cria os polos magnéticos a nível eletrônico. Como a matéria é feita de elétrons também, então isso vai se manifestar de maneira magnética na matéria. Olha só, está aí um ferro não imantado, significa que tem elétron com spin orientado para tudo que é lado, rotacionando de todas as maneiras. Esse ferro ele não tem orientação homogênea desses spins, entende? Desse elétron. Já o ferro imantado, gente, dá para ver uma organização maior, O processo é menos caótico nele. Então, observe que as representações das setinhas vermelhas estão apontando mais para essa região e das setinhas cinzas estão apontando mais para essa região do ímã. A gente classifica, a gente batiza isso de norte e sul, simplesmente por causa de um comportamento oposto. Assim como carga positiva e carga negativa, não existe um sinal na carga,
é exatamente só para a gente qualificar um comportamento de oposição. Então, a gente vai chamar isso aqui de polo norte, no desenvolver do nosso curso, e esse outro lado nós chamaremos de polo sul. E assim se constrói um ímã. Um material não imantado, olha, eu não posso garantir isso, porque a média dessa distribuição tem vermelhinho apontando para cá, tem cinza apontando para cá, então não há uma organização. Quando essas propriedades do spin do elétron são mais organizadas nos materiais, aí eu posso criar a ideia de ímã natural. Uma característica interessante da matéria, gente, é a chamada inseparabilidade polar, tá? A inseparabilidade elétrica, ela não existe. Você pode separar uma carga positiva de uma carga negativa, não pode? Completamente? Pode. Mas no magnetismo isso inexiste. Você não pode separar o polo norte do polo sul. Assim sendo, se você quebrar esse ímã nessa região aqui no meio, em tese você criaria o polo norte separado do polo sul. Mas os próprios elétrons vão se reorganizar ao ponto de reestabelecer um polo norte e um polo sul em cada pedaço que você separou. Então essa é a configuração que fica. E o de se eu emendar novamente, se você emendar novamente, não vai ficar 4 polos com 2 norte e 2 sul. O objeto volta a ter somente um polo norte e um polo sul. Essa propriedade, qual é o limite dela? O limite dela é o elétron, né, gente? Por causa do giro e do spin do elétron. Então, é por isso que nós dizemos que é inseparável, que a gente não pode chegar ao nível do elétron para fazer essa quebra. Por que que alguns materiais sofrem atração magnética e outros não? Porque em alguns materiais, eles têm o comportamento de ser ferromagnéticos. E eles sofrem mais facilidade de organizar esses spins, né? Esses elétronzinhos, tá? Esse material é chamado de ferromagnético. Vamos imaginar que esse clipe aí é feito de ferro, né? Se esse clipe for feito de ferro e você aproximar um polo sul dele, os polos nortes dele se sentirão atraídos por esse polo sul. Então, para a gente, polos de nomes diferentes se atraem. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai gerar um norte nesse clipe aqui e um sul do outro lado. E vai ocorrer uma atração. Se esse clipe fosse de alumínio, por exemplo, isso não iria acontecer. Porque o alumínio não é ferromagnético, ele é paramagnético. Linha de indução magnética. Vocês estão vendo a fotografia de um ímã e foi jogado nesse ímã, ao redor dele, limalha de ferro, que são pequenas partículas de ferro. Nota-se o seguinte, né? Vamos chamar um de polo norte e outro de polo sul. Nota-se que existem umas linhas curvas, né? Olha só, simulando isso. E isso parece muito com aquela das cargas, né? Parece, gente. É basicamente a mesma coisa. Então, verificando que um desses polos é o norte e outro é o sul, por questão de orientação, a gente atribui que as linhas saem do polo norte e migram com direção ao polo sul. E essas linhas de indução magnética, gente, elas vão ser importantes para a gente orientar o vetor campo magnético, porque campo na física é vetorial, né? Olha só a representação, as linhas de indução nascem no norte e morrem no sul. Importante você saber que dentro da barra também tem linha de indução, elas estão em linha reta, tá? Mas eu já represento isso, tá? Ou também tem pessoas que usam, saem do norte e chegam no sul, né? Essa é a ideia que você sempre tem que usar, você não pode inverter esse padrão, tá, gente? As linhas de indução são sempre um caminho fechado. É importante que você lembre que dentro do ímã elas vão estar aí em linha reta, ó, e elas vão sempre entrar perpendicular à superfície do ímã em qualquer ponto do ímã, tá? Por isso que elas têm aquele formato curvo, né? Então nós vamos pegar uma linha dessa e preste atenção no que nós vamos fazer, né? Vamos trazê-la para cá. Então vamos supor que existe um polo sul nessa região aqui, um polo norte nessa região de baixo, e uma linha tem que migrar de um polo para outro. Em um ponto dessa linha eu posso traçar uma tangente. E nessa tangente, no sentido da linha de indução, eu posso traçar um vetor indução magnética ou vetor campo magnético, tanto faz.
ele tem que ser tangente à linha de indução e ter o mesmo sentido dela, tá, gente? Nunca sentido contrário. Observem que eu estou fazendo isso em vários pontos para você adquirir familiaridade com isso, tá? Ó. Então tá aí, B1, B2 e B3 são esses campos, né? Observaram também que eu estou aumentando o tamanho do vetor, indicando que o campo está ficando maior à medida que ele se aproxima da ponta da seta. Então, gente, não esquece que a direção tem que ser tangente, mas o sentido tem que ser o mesmo da linha de indução, como vocês estão vendo, tá? Então, como seria o aspecto disso numa barra, né? Acompanhe. O aspecto numa barra seria esse aqui, ó. E se você colocar uma bússola aqui nesse ponto? As bússolas, pessoal, elas tendem a se orientar de maneira a se alinhar com o vetor indução magnética. Então, o norte dessa bússola é o vermelhinho. Sempre nessa aula é isso, tá? E o cinza é o sul, certo? Norte, vermelho, cinza, sul. Observe que o sul da bússola está sendo atraído pelo norte do ímã, que está tudo certo, né? E o norte está repulsionando o norte da bússola. À medida que essa bússola for rodando aqui, ó, ela vai modificando o sentido dela, né? Para obedecer sempre esse padrão. O norte de uma agulha de uma bússola se orienta no mesmo sentido de um vetor indução magnética. Olha só a coisa mudando de figura, né? Ó, tá certo? Então esse é o aspecto que a gente vai ter. A bússola vai mudando de sentido à medida que ela vai rodando ao redor dessas linhas. Pessoal, a Terra é um gigantesco ímã. As teorias mais aceitas, o magma que tem no interior da Terra tem muito ferro líquido. E esse ferro, quando ele gira, ele gera corrente elétrica. Então a corrente elétrica é capaz de gerar campos magnéticos. Eu tenho aqui o norte geográfico e o equador geográfico e o sul geográfico. Nós não estamos representando a Terra inclinada, né, com aquela precessãozinha que ela tem, como o professor de geografia representa. Nós estamos representando ela bem em cima do eixo cartesiano, para você entender um fato, né? O que acontece com uma bússola que está nas cercanias aí da Terra? Existe uma pequena deflexão para os campos magnéticos. É importante que você saiba que o norte geográfico é o sul magnético. E onde tem o sul geográfico, tem o norte magnético. Esse de vermelho inclinado seria o equador magnético. Então existe o equador magnético também, tá, gente? Então o que que nós podemos fazer? Nós podemos pensar que a Terra é um gigantesco ímã, né? Para entender como é que a bússola se comporta ao redor dela. Então a gente substitui esse modelo pelo modelo da barra. Olha só. Como você já sabe que as linhas magnéticas elas migram do polo norte para o polo sul, elas têm que fazer isso, né? Então eu vou pensar nisso de maneira mais 3D, tá? Isso está no envoltório da Terra toda. Não esquece. O nosso sul geográfico é o nosso norte magnético. E o nosso norte geográfico é o nosso sul magnético. E isso dá perfeito para você colocar uma bússola. O norte magnético da nossa bússola apontará para o nosso norte geográfico aproximadamente. Por quê? Apontar para o norte geográfico é se sentir atraído pelo sul magnético, que é o nosso norte geográfico. Portanto, fica perfeito para você utilizar uma bússola na navegação, na verdade, ó. À medida que você vai migrando aqui, essa bússola vai sofrendo deflexão. Quando você chegar aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, aí esse cinza vai querendo apontando para cá, indicando que o norte magnético está aqui, que é o sul da agulha da sua bússola, apontando para o sul geográfico da Terra. O que acontece é que os polos de nomes opostos se atraem. Como os nomes geográficos são contrários aos nomes magnéticos, dá perfeito para você usar uma bússola para navegar. Pessoal, alguns elementos são muito importantes para que vocês conheçam o campo magnético gerado por esses elementos. O primeiro deles é a espira magnética. A espira magnética é um fio em forma circular
que tem uma perna de entrada e uma perna de saída pela corrente. Para calcular o campo magnético no centro dessa espira, você vai usar permeabilidade magnética, que é uma constante, a intensidade da corrente e dividir pelo dobro do raio em que você dobrou essa espira no ato da fabricação dela. Então o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao raio da espira. E o sentido dele, hein? Aí, gente, a gente vai começar já já a usar umas regrinhas, tá certo? Por enquanto, você aceita que esse sentido dele aí, ó, é no centro e apontando ou para cima ou para baixo. Por enquanto a gente não sabe para onde ele aponta, mas a gente já sabe calcular o módulo. E se eu colocar mais de uma espira? Então, gente, à medida que você vai acrescentando, ó, 3 espiras, né? Aí eu tenho que multiplicar por 3. Como é diretamente proporcional, esse valor vai aumentando esse valor e esse campo vai crescendo aqui de tamanho, né? Indicando que o módulo está ficando aí, ó, cada vez maior. E se você tiver N espiras, multiplique por N. Então as bobinas chatas são assim. É muito mais comum nas provas esse N valer 1. Você ter só um fiozinho desse, só uma voltinha. É o mais esperado, tá? Nessas provas, geralmente, você vai usar o valor do campo magnético para uma espira. Mas se você sobrepor várias, basta multiplicar. É bem simples. Outro elemento importante que nós temos são os solenoides. E não é a mesma coisa da bobina que a gente acabou de ver, não? É não. Porque ele tem um espaço entre os enrolamentos. E esse espaço modifica, sim, o campo magnético. O campo magnético tem uma forte influência da geometria, pessoal. Olha só o que acontece aqui. Eu tenho aqui esse fio sofrendo enrolamento, né? Dando várias voltas dentro desse espaço aqui, tá certo? Então eu posso dizer que isso são N espiras, só que elas não são coladas, então eu não posso chamar de bobina chata. Então eu vou colocar esse núcleo aí para você poder ver melhor o sentido da corrente, não confundir as voltas traseiras com as voltas dianteiras, tá? Ó, tá vendo como dá para ver melhor agora, né? E você faz circular uma corrente, tá? Como é que a gente faz para saber qual é o sentido do campo magnético? Gente, você vai usar a primeira regra da mão direita, que é a mesma que vai ser usada nas espiras, tá certo? Você pode proceder de duas maneiras. Tem essa que está desenhada aí, ó, indicando que a corrente é isso e o campo é o polegar, mas você também pode inverter. Você pode indicar que a corrente é o polegar e você vai pegar como se fosse uma alça, tá certo? Assim, ó. Vou pegar um fio para simular isso, tá? Ele tem várias voltas. Então ele tem uma região de entrada. Você bota o polegar, ó, e enrola como se fosse pegar. Então o polegar pode ser a corrente também. E aqui, ó, o campo magnético. Observe que ele entra nesse sentido se a corrente subir aqui nessa perna, né, ó. Mas se a corrente descer nessa perna, ele entra nesse outro sentido, tá? Então essa é uma regra que a gente utiliza, mas também ela pode ser assim, ó, o polegar pode ser o campo, tá certo? Não tem problema. E a corrente pode ser os demais dedos. Você usa pode trocar os dois aí, não tem problema. Pode inverter o polegar para a corrente e os demais dedos também ser o campo. Fique à vontade para você usar do jeito que você quiser. Então deu para ver que o campo magnético fica entrando, né, nesse miolo, tá? E aqui seria o polo quê? Norte, né? E aqui seria o polo sul, onde é entrando, ó. Então isso aí é um eletroímã, né, gente? Corrente elétrica acabou de fazer um ímã, né? Não tem aqueles tratores guindaste que puxam carros, sucatas metálicas, né? Ele liga e desliga uma corrente. Quando ele liga, vira um ímã. Quando ele quer soltar o carro, ele desliga a corrente. Para isso que serve um eletroímã, dentre tantas outras funções. Então, gente, isso imita o ímã. E como é que eu sei calcular o valor desse campo magnético? Ele vai depender da permeabilidade magnética, é uma constante que vai estar durante praticamente todo o desenvolvimento do curso. Do N, que é o número de espiras por comprimento, a gente chama isso de densidade de espiras por comprimento, né? E da corrente que circula lá, né? Então, densidade linear de espiras é o valor aí, ó,
N sobre D. Campo magnético ao redor de um condutor retilíneo. Vocês estão vendo aí um fio, ó. Esse fio está conduzindo uma corrente, né? Vocês estão vendo que as linhas ficam circulares ao redor, né? Dele, isso aí são as linhas de indução. Alguém jogou limalha de ferro e esse ferro ele tem a propriedade de sofrer influência do campo magnético mais fácil e gerou essas linhas circulares, tá certo? Para a gente ver isso melhor, olha só o que eu fiz aqui. Eu fiz um corte numa visão em perspectiva, né? Ó. Se uma corrente circula aí, ó, existe esse ponto aí, né? Uma distância D do fio. A corrente circula e ao redor do fio surge uma circunferência de centro onde está passando o fio, né? Ou seja, o fio é o centro da circunferência. E todas as outras circunferências que surgem são concêntricas em relação a essa, tá certo? Então a direção tangente à linha de indução no ponto P. Estou falando do campo magnético, né? Ó, tá certo? E o sentido? Lembra, né, da regrinha da mão direita? Pode usar corrente no polegar e nos demais dedos, ó. Aí a foto da minha mão que eu botei para você ver direitinho, né? Ó. Nos demais dedos você usa o campo magnético, tá bom? Pode fazer assim. É até bom acostumar mais com a corrente aqui, o campo aqui, que isso facilita mais para você usar em todos, né, os objetos, tá bom? Gente, uma dica, né? Ó, na espira não tem π, né? E no fio retilíneo tem π. Lembra que é a mesma equação? Você pode chamar isso de R, ó, essa distância. E na espira, ela é assim. Deixa eu te dar uma dica de Memorex aqui. Então, gente, olha que dica fantástica. A espira, quando você vai falar isso, você fala eis, né? Imagina que esse eis é com x, entendeu? Você sabe que o que é eis não vale mais, né? A eis ou eis não vale mais nada, né? Então, ó, a espira, ela não é aquela circularzinha assim, né? Ó. Então, ela tem um raiozinho assim, né? Você pode também imaginar que essa distância aqui é um raio, ó, né? No fio, você vai ter π, né, gente? Não tira o π. Mas na espira, ó, ela é uma ex-π. Quem é ex-π não tem π. Então, na espira, ó, vai ser o μ vezes o i dividido por 2r, né? E no fio tem o π. Depois que tem um fio, né? Depois que tem um fio, né? Aí você não pode tirar, né, meu amigo? Que o negócio é sério. Mas a ex, você tá só namorando aí a ex ou o ex, acabou e você tira o π. A ex pira sem o π. Gostaram da dica aí? Só o Partiu Medicina tem essa, viu, gente? Então, muito bem. Continuando aqui, vamos ver a unidade de campo magnético, né? A unidade de campo magnético é o Tesla ou Web por metro quadrado. Um Tesla ou um Web por metro quadrado é a mesma coisa, tá? Eu não disse a vocês que existe uma influência da geometria, né? Quando ele fala por metro quadrado, é essa influência que é legal de você lembrar. Hilde, como é que a gente vê isso no plano do papel? Bora ver como é que a gente vê isso no plano do papel? Dessa maneira aqui, ó. No plano do papel, o papel é como se fosse esse quadrado aqui, tá? Que está na sua prova, você vai estar olhando para ele aqui, ó. Ele pode vir assim, com a corrente saindo da tua prova. Se vier, aí usa a regrinha lá, ó. Aí a tua mão vai ficar em pezinho assim, né? Olhando o teu polegar mirado pro teu olho assim, né? Tá? Então faz isso aí, ó. E no sentido dos dedos aí, ó, é o esquema da rotação desse campo, né? Claro que o campo é tangente. Vai ter o ponto que vai ser citado e o campo é o vetor tangente. O vetor indução magnética ou campo magnético, né? É o vetor tangente nesse ponto, tá certo? Então, bem tranquilo, né? A ideia é você pensar que nessa regra tá sempre um no plano e um na bola, né? Ó, tá vendo? Ó, um no plano e um na bola. Maravilhoso, né? Essa regrazinha é bem legal. O plano é o que tu vai escrever o vetorzinho. Na bola é o que tu vai escrever o ozinho, né? Da palavra. Tranquilo, gente? Então, parte de campo magnético finaliza aqui. Tem listazinha para você treinar. Bons exercícios.